Nenhuma quantidade de quedas nos destruirá se nos reerguermos em cada uma das vezes que cairmos. Evidentemente, seremos filhos enlameados e com as roupas esfarrapadas quando voltarmos para casa. Porém, o banheiro estará preparado, as toalhas estarão penduradas e as roupas limpas estarão no armário. A única coisa fatal seria perder a cabeça e desistir. É quando notamos a sujeira que Deus se mostra mais presente em nós. Esse é precisamente o sinal de sua presença. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre este livro aqui, O Assunto do Céu, que basicamente é o livro devocional do C.S. Lewis, que é o nosso autor queridinho aqui do canal, né? Eu não poderia deixar de falar para vocês um pouco sobre como foi a minha experiência de leitura desse livro no decorrer do ano, muito embora o ano ainda não tenha acabado e a minha leitura deste livro também não, mas eu já me sinto pronto o suficiente para compartilhar com vocês o que eu tô achando desta obra. E preciso dizer que no final do ano passado, quando eu descobri que Lewis tinha um livro devocional, eu fui correndo comprá-lo, porque eu fiquei chocado que eu não sabia que Lewis tinha um livro devocional. Levando em conta o quão Lewsette eu sou, eu achei isso estranho. Mas se me serve de consolo, o Lewis também não sabia que ele tinha um livro devocional, até porque isso daqui foi organizado póstumamente. Eu ainda vou explicar um pouco mais sobre isso, mas antes vamos esclarecer o que é um livro devocional. Lívia, o que é devocional? O que é um devocional? Vou explicar para vocês. Para nós que somos cristãos, dentro da nossa fé, a prática do devocional consiste basicamente em separarmos um período do nosso dia para nós devotarmos a nossa fé diante de Deus. E nós fazemos isso como? Lendo a Bíblia, que para nós é a palavra de Deus purinha, lendo, estudando, refletindo em cima da palavra de Deus, orando, e enfim, é claro que dentro de um momento do devocional cabem algumas estratégias. Tem pessoas que vão ouvir ali alguma música de adoração, tem pessoas que vão fazer algumas coisas, e tem pessoas que vão ler alguns trechos de livros que vão vir bem a calhar com o momento, fortalecendo ali a sua fé. Esses tipos de livros que têm reflexões curtas e que fortalecem a fé cristã são chamados de livros devocionais. Existem vários, inúmeros por aí. Ouvi falar, e fica o spoiler, põe alerta de spoiler, ouvi falar que antes do final do ano vai ter uma lista de livros devocionais para você que ainda não escolheu qual livro devocional você quer comprar, e vai ter uma lista com várias indicações feitas pela Bibonome. Acontece que, assim, dentro do meu entendimento, pessoal, vamos só estabelecer uma coisa: ler um livro diariamente não é o suficiente para dar um check no devocional. Na verdade, os livros devocionais, eu não tô aqui militando contra eles, eu gosto, eu leio, mas eu acho uma estratégia muito boa para complementar o seu momento de devocional, mas não é definitivamente o suficiente para dar o seu devocional como pago no dia. A gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa orar e fazer outras coisas dentro de um momento de devocional, certo? O livro O Assunto do Céu, eu dei aqui um spoiler que Lewis não sabe sequer da existência desse livro, porque ele foi organizado pelo consultor literário do C.S. Lewis, que foi o consultor dele pelos últimos 6 anos, responsável por vários desses livros que a gente vê por aí da editora HarperCollins, da Thomas Nelson Brasil, por lançá-los póstumamente, porque como amigo de Lewis, ele tinha acesso aos seus escritos, e vários desses escritos ele lançou depois que Lewis morreu. E ele organizou a pedidos de fazer um livro devocional de Lewis. Então alguém lançou esse desafio e ele topou. Então aqui ele vai organizar esse livro, O Assunto do Céu, com 12 capítulos, sendo o primeiro dele janeiro, segundo fevereiro, março e assim consecutivamente até o 12º capítulo, que se chama dezembro. E dentro de cada capítulo vai ter ali 30 páginas ou 31, que são subdivisões em que ele vai colocar ali reflexões curtas com o objetivo de, dia 1º de janeiro, eu vou ler aqui o textinho do 1º de janeiro. Tem trechos que são muito, muito curtos, tem trechos que são um pouco maiores. Eu não sei se você reparou, se você não reparou, volta no começo do vídeo. Eu comecei lendo basicamente o primeiro devocional inteiro, do dia 1º de janeiro, que fala sobre recomeços, né? Acho que vem muito bem a calhar com o começo de ano. Então o Hooper teve todo esse cuidado de colocar ali com maestria os trechos específicos. Só que, gente, se você, assim como eu, já conhece Lewis de verões passados, você sabe que o tipo de escrita
do C.S. Lewis é uma escrita mais meticulosa. Talvez eu não queria dizer prolixa, porque eu não acho que ele enche linguiça. Mas ele vai construindo seus argumentos com uma engenhosidade que você tem que tomar cuidado para não perder o fio da meada às vezes. E muitas das vezes pegar algum argumento grande dele e reduzi-lo a um texto devocional, eu acho que para quem não tem uma base do argumento completo de Lewis, que ainda nunca teve acesso ao livro original, talvez vai se sentir um pouco confuso. Essa foi parte da experiência da minha esposa, porque no começo desse ano eu e a Marina resolvemos ler junto esse livro, e assim, por uma semana ela leu comigo ali os textos devocionais, e logo ela quis parar, que ela falou que não estava funcionando muito bem para ela. Então eu gostaria de fazer essa ressalva para falar que não é um livro que vai ser unânime para todos. Eu, inclusive, não recomendaria para alguém que nunca teve acesso a nenhuma obra de Lewis começar com o Assunto do Céu. Eu continuaria recomendando começar as obras apologéticas de Lewis com Cristianismo Puro e Simples, e depois indo para ali outros dos seus escritos. Como já dito por mim anteriormente, esse livro aqui vai trazer então relatos e ensaios de várias outras obras de Lewis. E tudo isso aqui fica bem referenciado. Então o primeiro capítulo vai trazer ali o título do capítulo e vai trazer de qual texto original que ele veio. A gente vai ter aqui trechos de Cristianismo Puro e Simples, trechos de O Grande Divórcio, vamos ter trechos de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, trechos até mesmo das Crônicas de Nárnia, vamos ter trechos aqui do Peso da Glória, de Deus no Banco dos Réus, todos os livros, Cartas a Malcolm, todos os livros de Lewis a gente vai ter trechos aqui sendo referenciados. No prefácio, o Hooper vai explicar pra gente qual foi o método que ele utilizou para organizar esse livro, e ele vai explicar pra gente uma coisa muito específica, que ele quis seguir o calendário litúrgico. Não sei se você já ouviu falar do ano litúrgico, mas dentro de algumas vertentes religiosas, como por exemplo os católicos, os ortodoxos, os anglicanos, eles seguem o ano litúrgico. Esse calendário basicamente é formado em volta da vida de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, é que durante esse ano todo ele seja organizado em torno da passagem de Jesus aqui na Terra. Basicamente o ano começa no Advento, passa pelo Natal, Quaresma, Páscoa, solenidade, e essas datas comemorativas são guardadas por essas comunidades religiosas que fazem ali cerimônias e festas quando esses dias chegam. É nesse momento que a gente lembra que Lewis era anglicano, né? Hoje em dia, 2024, a figura de C.S. Lewis está tão disseminada dentre todas as vertentes cristãs, ele segue sendo um dos maiores apologetas que já existe, um dos maiores defensores da fé cristã. E todo mundo, assim, independente de qual vertente do cristianismo, lê Lewis. Mas a gente esquece que ele era anglicano. Não sei se você conhece um pouco sobre o anglicanismo, e eu não tô aqui para entrar nesse mérito de explicar e de esmiuçar como que funciona essa vertente, mas ela é uma vertente um pouco polêmica, por isso que vale lembrar que Lewis era anglicano, até porque pra gente saber o que a gente tá lendo, né? Mas basicamente o anglicanismo ele nasce meio à reforma protestante, e ele é uma espécie de junção dentro do catolicismo romano com alguns tópicos do protestantismo europeu que estava começando a nascer ali. Ele traz alguns pontos de convergência dessas duas vertentes, certo? Existe uma confusão, então, se anglicano é católico, anglicano é cristão reformado, e anglicano, gente, é anglicano. Se você tiver mais dúvida, pesquisa sobre anglicanismo. Eu, Rony Barufaldi, cristão carismático, vejo dentro dos livros de Lewis muito conteúdo que me agrega. Ele com certeza me edifica demais em diversos dos seus escritos, então trazer essa ressalva que não é um modo de colocar um empecilho para você que, assim como eu, não é anglicano, no sentido de não vou ler as ideias desse cara, porque pode ser que tenham coisas assim que não me agreguem. Eu só acho válido a gente lembrar porque, por exemplo, dentro aqui deste livro, O Assunto do Céu, a gente vai ter um capítulo chamado Quaresma. Não são todas as vertentes do cristianismo que guardam, por exemplo, a Quaresma. Então é bom a gente ler sabendo que foi escrito por uma pessoa que considerava a Quaresma como uma data que deveria ser guardada e comemorada. Antes de eu fazer a resenha, quando eu estava começando a estruturá-la, eu realmente pensei que eu ia conseguir trazer um pouco do conteúdo propriamente dito desse livro. Só que, gente, isso é impossível. São 365 dias aqui com assuntos distintos, variados. Lewis fala absolutamente sobre todas as vertentes aqui, então eu não vou conseguir fazer isso. Mas para não dar para vocês
que estão aqui assistindo a resenha, pelo menos um gostinho de que tipos de textos tem escritos aqui, eu escolhi um bem sucinto, bem pequenininho, que vai dar para eu ler na íntegra aqui, para você sentir como seria um dia de devocional aqui com Lewis neste livro, O Assunto do Céu, que foi um trechinho que eu gostei muito. E eu vou ler ele agora para você. Este capítulo está lá no dia 31 de maio, fechando então, o 5º capítulo, que é maio. Ele se chama Dois Tipos de Pessoas no Fim. Só há dois tipos de pessoas no fim: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, no final, seja feita a tua vontade. Todos os que estão no inferno estão ali porque escolheram. Sem essa escolha própria, o inferno não poderia existir. Nenhuma alma que deseja a alegria de forma sincera e constante a perderá. Quem procura, acha. A porta é aberta para quem bate. E este trechinho é tirado do Grande Divórcio, que se você nunca ouviu falar, a gente tem uma resenha aqui no canal também. E eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Bom, pessoal, essa foi a minha resenha de O Assunto no Céu, o livro de devocional de Lewis. Eu espero que eu possa ter agregado algo em você que já tinha ouvido falar sobre esse livro e tinha dúvida se ele valeria ou não a pena. O meu veredito é, para mim, Rony, esse livro funcionou. Agora eu quero saber de você. Você tá ansioso, ficou feliz em saber que Lewis tem um livro devocional? Eu sei que grande parte do nosso público é Lewsette, então comenta aqui o que você achou, curte o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima e tchau!